Alunos queridos, vamos lá para mais uma aula de ciência. Nós estamos no grupo 3, na apostila 3, né? O capítulo é 6, Introdução à Eletricidade. Nós vamos falar sobre a história da eletricidade. O módulo 19 e 20, ok? Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês observarem o porquê nós vamos estudar sobre a eletricidade, a importância da eletricidade. Olha nosso dia a dia, dentro de nossas casas, a quantidade de aparelhos que temos que utilizamos a eletricidade, né? Sem ela nós não conseguiríamos mais viver. Daí, a história da eletricidade inicia-se nos homens primatas, observando os fenômenos da natureza, no caso, o relâmpago. O relâmpago nada mais é do que nuvens carregadas positivamente e negativamente, sofrendo atritos, né, e dando a descarga elétrica, no caso, relâmpago. Raio é a emissão de luz, o barulho é o trovão. E aí, nessa observação desses fenômenos da natureza, eles conseguiram observar até faísca, até pegando fogo, né? A emissão de fogo. Daí veio Thales, observando, se interessando por esse assunto, ele pegou um pedaço de uma resina, nada mais é que a casca de uma árvore parecida com o nosso pinheiro aqui, e atritando em peles de animais, ele observou a atração, mas ele chamou esse fenômeno de magnetismo. Aí, à frente veio William, ele também curioso, né, identificando esses fenômenos, ele já usava a palavra eletricidade, vindo do grego, lógico, né? Mas ele já começou a usar essa palavra eletricidade, que significa, na verdade, ambar. Daí, Ockham, mais à frente, já em 1600, ele constituiu a primeira máquina eletrostática. O que é isso? Ele, observando duas esferas, duas circunferências de enxofre, chegando próximo uma da outra, ela sofria, né? Ela sofria atritos. Nesse atrito saía faísca. Também são duas circunferências de enxofre. Daí, Benjamin, ele entendeu que a eletricidade estava na natureza. Ele explicou os fenômenos da natureza. Novamente, observando os raios, ele identificou que existiam cargas e ele conseguiu construir o para-raio já nessa época, através do experimento de pipas, tá? O que é um para-raio? Para-raio são utilizados até hoje. Em lugares mais altos, eles colocam pontas de metais e esses metais captam os raios que vão cair em dia de chuva e levam para debaixo da terra, para não sofrer nenhum dano nas nossas casas. Daí, mais tarde, Luig fez um experimento e ele achava, mas era errôneo isso. A bioeletricidade, o que ele pensava? Que a eletricidade vinha de corpos. Então, ele pegou uma rã, né, tirou a pele dela e observava o movimento dos músculos. E ele identificou que, nesse momento, as descargas, a eletricidade viria de corpos de animais, erroneamente, mas naquela época ele identificou esse movimento dos músculos como uma descarga elétrica. Mais tarde veio Alessandro Volta, foi ele que inventou a pilha, né? Foi ele que inventou a pilha e a unidade de medida volts em homenagem a ele, tá? Por o sobrenome Volta, então deu a unidade de medida em homenagem a ele. Volt, foi ele quem criou a primeira pilha. Como que ele fez? Dois metais, como zinco e cobre, vocês veem na imagem, e entre os metais tinham como se fosse um tecido, um tecido, e ele colocava alguma substância que liberavam os metais. Então, aí foi como ele conseguiu construir a primeira pilha fotovoltaica. Mais tarde veio Michael. O Michael, ele já entendeu a propriedade da eletricidade. Que ele fez?
ele conseguiu construir uma máquina chamada dínamo, que não é usada até hoje, tá? Ele observou as descargas elétricas, mais tarde ele conseguiu construir essa máquina é chamada de dínamo. O que é isso? Nada mais é que um metal sendo atraído por um ímã em movimentos mecânico, que é a manivela mecânico, a eletricidade é produzida no campo magnético, no disco metálico. E é usada até hoje em motores elétricos, não dessa forma, mas semelhante a esse. Aí, para gerar a luz, por volta de 1800, David aquecia pedaços de metal na eletricidade para a substância brilhar, que gera energia. Isso foi chamado de lâmpada de arco. Mais tarde veio Thomson, ele já construiu a lâmpada elétrica incandescente. Não é essa que nós usamos hoje, é incandescente, tá? Foi muito parecida com a de hoje, que nós utilizamos até hoje. Ela durou em torno de 45 horas ligada. Mais tarde veio Nicholas, tá? Tesla. Ele ampliou o conhecimento da distribuição elétrica. Então, já começou a distribuição da eletricidade. Aí, como que ele fez os testes dele, os experimentos dele? Transformar a geração elétrica sem fio para a ressonância no ar. Então, daí que ele conseguiu a distribuição da eletricidade, a partir desse exemplo. Aí, tudo aumentou, os motores elétricos, a partir da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial foi a era das máquinas. Então, cada vez mais o uso de energia nas casas, nas indústrias, né? E até hoje nós temos inovação. Olha os nossos aparelhos, cada vez, né, melhores. Hoje nós temos as baterias cada vez menor e mais eficiente, com mais durabilidade de horas. Então, nós estamos ainda em desenvolvimento. Agora nós temos o carro elétrico. O carro elétrico estão sendo praticamente lançados, né? Então, o que vai fazer? Antes nós usávamos o combustível para fazer nossos carros movimentarem. Hoje não, hoje já vai ser baterias, o carro elétrico. Alunos, esse conteúdo está na apostila 3, capítulo 6, módulo 19 e 20, a história da eletricidade. Vocês deem uma olhada na apostila, vejam a aula, vejam os slides. Quinta-feira nós conversamos sobre o conteúdo e vamos desenvolver as atividades.